Da onde que surgiu o decreto dominical, Gleison? Vamos entrar nesse negócio aqui agora. A gente viu no primeiro vídeo da série, se lembra? O primeiro vídeo da série era a origem do sábado. Como que o sábado... Origem do sábado não. A origem do sábado na igreja adventista, né? Como que o sábado entrou na igreja adventista do sétimo dia? Quem que trouxe o sábado para dentro da igreja adventista? Joseph Bates. Ele inseriu essa doutrina do sábado e também toda a base escatológica da igreja, inclusive do decreto dominical, veio dele, tá? Mas a gente viu também como Ellen White e James White, eles chutaram o Joseph Bates para escanteio quando ele deu aquela profetada ali da volta de Jesus em 1851. Aquilo foi um negócio bem feio. E eles se distanciaram de Bates e, inclusive, se mudaram de cidade, foram para outro estado. E beleza, mas eles reteram, né, a doutrina do sábado e toda essa ideia escatológica ali também. Bom, lembre-se, Joseph Bates também acreditava que a terceira mensagem angélica teria se cumprido em 1844 e também que Jesus havia recebido seu reino naquele mesmo período de tempo ali do grande desapontamento, né? Além de várias outras loucuras que ele tinha ali de ideia, mas que a igreja simplesmente descartou, alterou. Enfim, então eles só guardaram isso, o sábado e a questão, a base da escatologia a adventista também veio de Bates. Agora o seguinte, o que muita gente não sabe é o que eu vou falar aqui agora, e o que eu vou trazer nos próximos vídeos também, mas esse negócio aqui pouquíssima gente sabe, tá? O que acontece, gente? Na metade do século XIX, ali, 1850, 1840 e pouco, por volta ali do período do grande desapontamento, né? Já existiam nos Estados Unidos as chamadas Blue Laws. Quem já se aprofundou um pouco no decreto dominical já ouviu falar desse termo, Blue Laws, leis azuis, né? Blue Laws. O que são essas Blue Laws, Gleison? Bom, elas estavam nesse período em pleno vigor em vários estados dos Estados Unidos, tá? E basicamente essas leis elas determinavam, sim, que os estabelecimentos comerciais desses locais deveriam permanecer fechados aos domingos e que quem abrisse o comércio nos domingos, ele poderia, estivesse trabalhando ali, abrisse o comércio e tal, poderia ser preso, tá? Então nesse período aí muitos adventistas tiveram problemas com a lei, etc. Porque eles queriam trabalhar nos domingos. Tá? E aí foi nesse cenário, vocês já vão entender por que eles queriam trabalhar nos domingos desde essa época aí. Mas assim, foi nesse cenário onde, você está entendendo? Onde já existiam essas leis em favor do dia de domingo ser fechado e ninguém trabalhar. Foi nesse cenário que surgiu Ellen White com essa ideia escatológica aí, Ellen White e Joseph Bates pegaram a ideia do sábado e começaram, peraí, se o sábado é o selo de Deus, logo a marca da besta é o domingo, tá? E eles começaram, claro, olha as leis, olha aí, estão querendo prender as pessoas que querem trabalhar no domingo e tal, e começaram com essa ideia, e a coisa pegou tração, por quê? Porque era algo que estava rolando mesmo, existiam essas leis, tá? Só que, como sempre, né, Ellen White, ela vai alterando, ela altera o teor das doutrinas dela, ali da igreja adventista, de acordo com a necessidade ao longo do tempo, ela vai alterando, peraí, agora esse negócio aqui, depois, peraí, agora mudou o cenário, então vamos mudar o negócio aqui para se encaixar com isso. Ai, Jesus. Então, vamos ver como Ellen White inicialmente pôs essa doutrina aqui em público, como que ela deveria ser, inicialmente, tá? Inicialmente, depois a gente vai mostrando as mudanças que essa doutrina sofreu ao longo do tempo. Olha só. Vamos ler ali o que ela escreveu a respeito disso. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo desses assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Olha lá, a Igreja. É a Igreja que vai apelar para o braço forte do poder civil. A Igreja. O clero, tá vendo? O clero, a Igreja.
Ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Olha aí. No último conflito, o sábado será o ponto especial de controvérsia em toda a cristandade. Governantes seculares e líderes religiosos se unirão para fazer cumprir a observância do domingo, e conforme as medidas mais brandas falham, as leis mais opressivas serão promulgadas. Será recomendado que os poucos que se opõem a uma instituição da Igreja e a uma lei do país não sejam tolerados, e um decreto será finalmente emitido denunciando-os como merecedores da punição mais severa e dando liberdade ao povo, depois de um certo tempo, para matá-los. Uau! Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Está em Eventos Finais, páginas Spirit of Prophecy, volume 4, Spirit of Prophecy, volume 4, e Eventos Finais, página 100. Bom, o que acontece, gente? É interessante a gente ver que, né, a princípio ali, então, isso ela escreveu em 1884. Ellen White, ela dizia que o clero, a igreja, né, clero é a igreja, seria o principal responsável por manipular os governantes, né, para que eles aprovassem as leis ali que condenariam aqueles que observassem, guardassem o sábado. E, gradualmente, essas leis seriam mais e mais severas. Além disso, ela se limitava, né, que essa lei ela abrangeria somente os Estados Unidos. Primeiro era só os Estados Unidos. Tá? Bom, vamos agora para o ano de 1886. Olha o que aconteceu em 1886. Isso foi em 1884. Esse era o cenário para ela. Tá? E o povo acreditava porque ela já tinha criado uma fama de, né, uma ideia de profetisa. Ela se dizia profetisa, ninguém tirava da cabeça dela. Ela era profetisa. Tá? Mesmo tendo errado para tudo até o momento. Mas ela insistia. Então o cara, quando é persistente, tem uma ajudinha do outro lado, coisa vai. Bom, e em 1886, o que aconteceu daí? Tá? Qual que era o cenário em 1800, 2 anos depois? Bom, 2 anos depois, essas Blue Laws, né? Leis azuis, aí, além de estarem em alguns estados americanos ali em vigor, foi dada entrada a um projeto de lei no Congresso Nacional Americano, tá? Para que essas leis, essas Blue Laws, se tornassem leis federais. Então, assim, ao invés de estar em apenas alguns estados, ia se espalhar para os Estados Unidos inteiro. 1886. Tá? E estava lá no Congresso. E tinha chance de ser aprovado. Ou seja, estava todo mundo falando, lá, vai rolar, tal. A Blue Law agora vai ser federal, não sei o que, o pessoal vai votar e tal, e, né, aquele papo, e todo mundo esperando o que ia acontecer, tá? E esse projeto de lei iria tornar o domingo um feriado nacional, ia ser um feriado nacional. Bom, já nesse cenário, olha como que Ellen White escreveu agora, tava acontecendo aí, Ellen White já mudou aqui a história, olha lá, olha isso, gente, olha isso. O fim de todas as coisas está próximo. Ai, meu Deus do céu. O tempo de angústia está para vir sobre o povo de Deus. Então é que o decreto sairá, proibindo aqueles que guardam o sábado do Senhor de comprar ou vender, e ameaçá-los como punição e até morte, se eles não observarem o primeiro dia da semana como sábado. Quando estava para quase sair essa aprovação, ela escreveu esse negócio aí. Tá? Tipo assim, ok, tá parecendo que vai acontecer, então vamos profetizar aqui. Tá. Aí, o que acontece? O que ninguém esperava na Igreja Adventista acabou acontecendo. O projeto de lei não foi aprovado no Congresso. Não passou. Tá? E assim, observando agora, a gente vê o seguinte, mesmo que ele tivesse passado, provavelmente a Suprema Corte iria derrubar essa lei aí. Né? Porque ela, na verdade, ela afeta o princípio de Estado laico. Né? Então, assim, os congressistas, eles acharam que uma lei dessa acabaria
atrapalhando a ideia da separação do Estado e da Igreja, né? Então, assim, depois que esse projeto de lei foi recusado, esse movimento que existia em favor do dia de domingo como feriado, etc. e tal, acabou perdendo força. Foi perdendo força. Nunca mais recuperou as energias. Nunca mais, tá? O negócio morreu ali. Bom, o século virou, né? E cada vez essa lei cada vez menos parecia ser provável de acontecer. E agora os adventistas tinham um problema sério. Mais um problema. Sempre acontecia isso, sério. É impressionante. Quando você vai estudar a história da igreja adventista, esse negócio sempre acontecia. Eles tinham esse problema aqui de a profetisa deles ter profetizado a respeito de algo que agora não tem a menor chance de acontecer praticamente, tá? Então, como explicar, né, que agora, como que ela poderia fazer para explicar que mesmo naquele cenário completamente improvável de ser aprovada uma lei dessa agora, já que o movimento tinha perdido a força, o Congresso já falou que não, como que ela pode reverter esse negócio aí e manter o pessoal do lado dela? Bom, a ideia lá antiga, né, do cenário apocalíptico que Ellen White havia montado de aprovação do Congresso Nacional por causa de uma pressão da igreja e tudo mais, já não estava batendo. A igreja já não queria saber desse negócio, aliás, não tinha nada a ver com a igreja. E assim, tá, não vai rolar. Bom, o que ela fez então? Com tremenda imaginação, ela criou um cenário agora. A gente chama aqui de double down, tipo assim, o cara, em vez de recuar, ele vai mais pra frente. Fala, não, agora a gente vai com tudo mais ainda, vamos insistir nessa história aqui e vamos aumentar ainda mais o negócio aqui. E foi o que ela fez, tá? Então ela mudou completamente a narrativa anterior que ela tinha criado e agora criou uma outra narrativa bem pior, tá? Para assustar ainda mais os seus membros ali da Igreja Adventista. Então olha o que ela escreveu depois disso. Eles apontarão as calamidades na terra e no mar, as tempestades de vento, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como julgamentos que indicam o desagrado de Deus, porque o domingo não é sagrado. Essas calamidades aumentarão mais e mais. Um desastre virá logo atrás do outro. E os que anulam a lei de Deus apontarão para os poucos que guardam o sábado do quarto mandamento, como os que estão trazendo a ira sobre o mundo. Essa falsidade é o estratagema de Satanás para enredar os incautos. Tá? Então, assim, dentro desse cenário que ela criou agora, os congressistas, os governantes ali dos Estados Unidos, né, diante dessa terrível crise de desastres naturais absurdos, e assim, esses desastres naturais a gente não sabe muito bem se foi enviado por Deus ou não, mas teria que ser enviado por Deus, né? Pelo que ela falou ali, foram enviados por Deus. Nesse cenário aí, esses congressistas, esses governantes, iriam culpar os futuros mártires ali adventistas por não guardar o domingo como dia sagrado. Olha lá, os caras não estão guardando o domingo, então tá acontecendo todos esses terremotos, maremoto, etc e tal, por causa deles. Então a única maneira de a gente parar esses juízos de Deus aqui sobre o mundo seria aprovando o decreto dominical que condenaria à morte os guardadores do sábado. Ok?